Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. O Diário do Vale publicou em 21 de abril que um princípio de rebelião foi registrado no Centro de Socioeducação de Volta Redonda do Degase, no Rio de Janeiro. Os moleques chutaram portas e queimaram um colchão. A PM foi acionada, mas o tumulto não evoluiu. De acordo com a matéria, nenhum funcionário ou jovem ficou ferido. Mesmo assim, os jovens foram encaminhados para um hospital e depois para a 93DP de Volta Redonda. O G1 publicou em 23 de abril que 2 jovens maiores de 18 anos que estavam no Centro de Medida Socioeducativa de Internação Masculina em Macapá foram encaminhados para o cadeião do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá. Os funcionários da unidade alegaram que eles ameaçaram socioeducadores, danificaram um alojamento e integram organização criminosa. Não é de hoje que as unidades de medida socioeducativa do Brasil jogam algum BO nas costas dos maiores de 18 anos e os jogam no sistema adulto. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E dando sequência aqui a mais uma edição do Boletim Casa Virada com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, hoje nós vamos falar sobre as horas técnicas nesse contexto de pandemia que são executados aí pelos serviços de medida socioeducativa em meio aberto. De acordo com o que é previsto dentro do convênio realizado entre as organizações e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADS, existe uma parte do dinheiro que é destinado à execução dos serviços, que é de uma rubrica específica para as horas técnicas. Essas horas técnicas, em tese, elas seriam uma quantidade de horas e um recurso que é destinado à supervisão técnica. Então, um profissional de fora vem dar supervisão junto à equipe técnica dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade. De acordo com denúncias que chegaram aqui para o Boletim Casa Virada, aqui na cidade de São Paulo, nesse contexto de pandemia, existem serviços de medida socioeducativa que estão se recusando a fazer horas técnicas de maneira remota. A grande preocupação, como já foi apontado aqui pelo boletim, das organizações é com relação ao financeiro. E aí as organizações têm organizado formas diversas de utilizar o recurso que é dado pela Prefeitura de São Paulo e que não necessariamente tem respeitado a ordem das rubricas, né? Como, por exemplo, o caso das horas técnicas. Então, existem serviços que estão garantindo essa capacitação e essa supervisão técnica junto à equipe técnica do serviço, só que existem serviços que estão se recusando a fazer isso sob a justificativa de que realizá-las de maneira remota, ou seja, através de chamada online, videochamada, enfim, não possui a mesma qualidade que os encontros presenciais. No entanto, essas mesmas entidades elas têm organizado jeitos de não devolver o recurso que é público para a Prefeitura de São Paulo, mas também não tem garantido essa qualificação do trabalho dos técnicos e técnicas de medida socioeducativa em meio aberto, sobretudo nesse contexto de trabalho e atendimento remoto junto à juventude que aí é abarcada pela medida socioeducativa. Então, em mais uma esfera, as organizações que executam os serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui na cidade de São Paulo, bem como as suas respectivas gerências, têm demonstrado aí um certo descaso e uma certa desqualificação com relação ao trabalho técnico que deve ser desenvolvido pela equipe técnica junto aos adolescentes e às adolescentes que são aí abarcados pela medida socioeducativa em meio aberto. Sou candidato a tá na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa.
E essa foi a edição 65 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente nem consegue saber e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Acesse ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.